Gente, então eu vou deixar a própria Carol se apresentar, mas ela é diretora de marketing do Enix. Eu já dei uma breve introdução aqui do que é o evento. Ela vai falar com muito mais propriedade para nós. Carol, se apresenta então para o pessoal que não conhece o Enix. Fala um pouco de você e um pouquinho do que é o evento. Legal. Primeiro, muito obrigada aí pela oportunidade, Mari, viu? Tenho acompanhado aqui o trabalho de vocês desde o comecinho, né? E como é gostoso ver tudo que vocês trazem, muita informação bacana. Eu sou uma consumidora do Brazilian Builders mesmo, viu? Pego muito legal aqui com vocês. Obrigada. Gente, então vamos lá. Eu sou a Caroline Siqueira, né? Como a Mariluce já apresentou. E eu sou diretora comercial da Steel Home, que é uma empresa que é situada aqui em São Paulo. Nós temos uma unidade em Santo André e uma na Moca. E nós fazemos as construções em steel frame. E também temos as lojas de distribuição de materiais. Temos cursos. A gente tem esse segmento também de fabricação de matéria-prima, algumas coisas aqui internamente. E aí, visto isso, há uns 3 anos atrás, a gente percebeu a necessidade de ter um encontro com os profissionais da construção a seco. Por isso que o nome do Enix é Encontro Nacional. O primeiro Enix foi super pequeno, foi com 80 pessoas. E o objetivo era a gente se encontrar e ver aquilo que precisava ser melhorado, trazer nomes de fora dos Estados Unidos, enfim, desde o primeiro Enix a gente já teve essa preocupação, porque a gente está falando de um sistema que vem de fora, então eles têm o maior embasamento técnico, não que não tenha muita gente boa aqui no Brasil, com certeza tem. Hoje, graças a Deus, muito mais, né? E tá crescendo muito esse número. E é impressionante que há 5 anos atrás a gente ouvia super pouco de steel frame. E hoje a gente ouve muito mais. É um sistema que cresceu muito rápido e que continua em constante crescimento. Isso é fantástico. Então, o primeiro Enix surgiu assim. Eu tinha acabado de ter meu bebê, estava voltando para o mercado de trabalho. E aí o Everton é o meu irmão, que ele é o presidente da Steel Home. Sempre ia almoçar em casa ele, nossa, vamos fazer alguma coisa? Vamos reunir o pessoal, porque só tem pessoas aí reclamando, o pessoal disseminando informações erradas, e é um diz que me disse, e infelizmente ainda tem muita picuinha, vamos dizer assim, no nosso mercado. A gente precisa se unir, né? Verdade. Então, o grande propósito inicial do Enix, que começou pequenininho, foi de trazer informações que realmente fosse trazer diferença no dia a dia daqueles profissionais e união entre nós mesmos, gerar essa conexão. Verdade. É muito legal, e sabe o que eu admiro muito vocês? Porque, na verdade, vocês não são uma empresa especializada em eventos, vocês são um agente do mercado que entende as dores do mercado e que entendeu a importância de reunir as pessoas e a gente trazer as pessoas para essa conversa, para a gente se fortalecer. Então, isso que eu acho mais bacana, porque, gente, esse ano nós tivemos a honra de fazer parte do comitê consultivo do Enix, né? E aí a gente meio que vai conversa acontece. É uma loucura preparar um evento. É muito envolvimento, Carol. Então, assim, eu admiro bastante vocês, assim, pela iniciativa, porque vocês têm o negócio de vocês fazem parte desse mercado. Já é um desafio grande a gente trabalhar no dia a dia, porque não é uma tecnologia consolidada. A gente tem um envolvimento muito grande, até para fazer um trabalho de convencimento, né? Verdade. E aí você se dispõe, além disso, a trabalhar e desenvolver. Agora o Enix está enorme. Agora o Enix está enorme. Isso é muito bacana. Até eu vou aproveitar que eu vi uma pessoa perguntando aqui, e foi uma coisa que eu conversei com o Micali. Na terça-feira eu tive a oportunidade de bater um papo com o Micali, e o Micali, ele é figurinha carimbada dos eventos, né? Ele está sempre presente, e ele é um cara incrível, ele ajuda, inclusive ele contribui na escrita das normas, enfim.
E aí eu vi alguém perguntando aqui, porque foi anunciado a divulgação da norma do steel frame no Enix, né? Isso. E aí, no fim das contas, eu conversei sobre isso com o Micali, porque ele também está fazendo parte do comitê, mas ele disse que essa norma ainda está no forno, que com toda essa situação, eu acho que alguns comitês estão meio parados, né? Mas que ela ainda está no forno, que ela ainda não foi lançada oficialmente, né, Carol? Porque normalmente eles têm que se reunir, né, para fazer as reuniões, a validação, tomar, né, por conta de toda essa situação da pandemia. Mas pelo que eu estou conversando com outras pessoas também envolvidas na norma, eu imagino que vai ficar pronta próximo do Enix novamente. Então, legal. Nós continuamos com a proposta de lançar a norma oficialmente no Enix, agora em agosto. Muito bem. É interessante isso, né? Eu queria conversar um pouco mais com as pessoas a respeito do formato do evento, né? Eu lembro que foi engraçado que no primeiro Enix já foi confuso, porque você pegou justamente a greve dos caminhoneiros. Tinha essa facilidade nas datas no primeiro evento, porque a gente adaptou o estoque da empresa, né? Depois, no segundo, no ano passado, a gente também teve algumas dificuldades, que foi as enchentes aqui em São Paulo. E a gente perdeu uma loja. A gente perdeu a loja da Moca. Nossa, Carol. Tudo. Caramba, e esse ano a gente teve essa pandemia. Então eu falo que cada ano é um novo desafio. É um desafio. A gente tem que superar. Não, mas tá super certo. E isso é um motivo a mais pra gente admirar o que vocês fazem, porque é bastante corajoso, né? Vocês se lançarem a fazer, porque é um envolvimento gigantesco, né? Ainda tem todo o negócio que vocês tocam, então é preocupante. Sabe que eu tava em São Paulo naquela última enchente, dia 10 de fevereiro? Eu fui para São Paulo, eu fui para participar. Sim, porque eu ia me reunir esse ano. A gente está fazendo parte do júri de um prêmio de arquitetura sustentável. E aí a gente foi para São Paulo naquele dia para se reunir com o júri. Eu cheguei no domingo e na segunda-feira foi aquele dia que deu aquela super enchente lá no dia 10 de fevereiro, né? E aí eu não consegui sair do hotel. Na frente do hotel, assim, na avenida, na frente do hotel, eu fiquei lá na Barra Funda. E aí na frente do hotel a gente tinha, sei lá, a gente tinha uns 80 centímetros de água, assim, na rua, né? Mas eu costumo dizer aqui internamente, assim, para nossa equipe, que o Enix, ele traz muita esperança, sabe? E a gente ouve tantas histórias bacanas depois do evento, tantos testemunhos de negócios fechados. Eu tive uma percepção diferente acerca disso. Ou eu conheci aquele digital influencers que as pessoas têm no evento, que depois todo o cansaço, o estresse do antes, né, do pré-evento, é compensado, né? Eu não tenho dúvida. Esse ano eu tô pensando ainda mais nisso. Diante dessa situação que a gente está vivendo, o que a gente precisa é de esperança. Verdade. Tanto é que a gente fez uma árvore dos sonhos. Ela tem quase 3 metros de altura. E é que legal, Carol. Com perfis de steel frame. Foi a Center Steel que fez pra gente. Que demais! Aí. Sim. E aí, a gente pegou refugos de placas de gesso, cortamos em pedacinhos, assim, quadradinhos. E o pessoal vai escrever os sonhos lá e vai colocar nessa árvore dos sonhos. Olha que demais, eu tô me arrepiando aqui. E no final do Enix, Mari, nós vamos escolher 3 sonhos para realizar. Nossa, que demais! Que então, baita ideia. Aí, já vão tendo as ideias de vocês. Então, é a hora de tirar o nosso sonho do papel. Mas você sabe que você veio falando sobre os testemunhos das pessoas. Era legal se de alguma forma vocês divulgassem também esses testemunhos, sabe? Isso é um baita incentivo para as pessoas. Sim, assim. Eu já pedi bastante, mas sabe que os meninos têm vergonha? A maioria das pessoas são tímidas. Que pena. Esse ano eu já tô pensando numa estratégia diferente de gravar durante o próprio o evento. Ensinarem acerca daquilo que eles estão vivenciando, né? Você sabe que eu acho assim muito bacana do evento é porque ele não é um evento assim científico.
Ele é um evento que ele atende a todos os interesses. O que vocês propõem no evento, ele vai atender as demandas, primeiro, daquele profissional de instalação, que eu acho que isso foi o grande mote do evento de vocês, né? Atender e dar suporte para esse cara que está lá na linha de frente, né? Vocês têm conteúdos para esse cara, vocês têm conteúdos para os profissionais de engenharia, de arquitetura, para construtor, para empresa de instalação, para varejista. Então vocês têm conteúdo para todo mundo. Isso é muito bacana, porque eu vejo assim que é um desafio grande trabalhar nesse mercado, né? Eu acho que vocês vêm suprir uma coisa que a gente, de alguma forma, também tenta suprir com o nosso canal, que é difundir mais o sistema, desmistificar o sistema e munir as pessoas com informação de qualidade para que elas consigam trabalhar com segurança com o sistema. Então, eu acho que isso é um grande desafio para hoje, para quem quer trabalhar com o sistema, a disponibilidade de informação. E não só a disponibilidade de informação, porque lá no evento vocês têm a possibilidade de fazer a ponte com quem pode ajudar aquela pessoa. Sim. Por exemplo, nós mesmos, nos nossos trabalhos, a gente sempre busca ajuda. A gente não sabe tudo. E não só por isso. A gente precisa muito do apoio, em muitos momentos, da própria indústria, que ela detém muito conhecimento, porque ela conhece bem do produto, do sistema, ela já ensaiou aquilo bastante, então ela tem muita informação para nos passar, e no fim das contas é a própria indústria quem vai nos dar garantias daquilo que a gente está fazendo, né? Isso se ninguém inventar moda, é isso que eu falo bastante, né? Que as pessoas têm que respeitar os sistemas e o que cada indústria propõe. Então, assim, eu acho muito importante nesse sentido, assim, que vocês acabam apresentando para as pessoas entenderem como é que o mercado funciona. Às vezes a gente entra em contato com os jovens, os acadêmicos, ou recém-formados, ou profissionais de engenharia, arquitetura mesmo, já formados, eles não sabem onde buscar ajuda. Como é que eu faço? Então, poxa, se eu quero especificar onde que eu consigo informação, quem pode me dar suporte? Existe uma empresa para poder me dar uma consultoria para poder fazer isso, para desenvolver um projeto, de fazer o mercado acontecer da forma correta, né? Isso mesmo. Porque se eles que estão agora estudando não se formarem com a mentalidade de que existem outros métodos construtivos, depois de formado, é muito difícil você convencer um engenheiro a falar, eu não vou arriscar o meu CREA numa obra dessa que eu nem sei. Não é verdade? Sim. Então, são os novos profissionais que estão se formando. A gente entendeu isso, Lari, e a gente fez uma parceria muito bacana com o Senai. E eu fui lá, passei 2 dias no Senai, falei com mais de 1000 alunos. Nossa! Falei sobre construção a seco o dia inteiro. A sala era pequena, então eu tive que fazer muitas palestras, uma seguida da outra, palestra de 30 minutos. Caramba. E fiquei teve um dia que eu fiquei até meia-noite, porque a última turma terminava 11 horas da noite. Nossa! Mas foi fantástico. A gente tem mais ou menos 180 alunos do Senai que vão estar agora no Enix. Que demais! Técnico em edificações, profissionais da construção civil, ou seja, pedreiros, mestre de obras, assentamento de porcelanato, enfim, de todas as pontas. Então, profissionais que não tinham nem noção do que era construção a seco, eu dei uma leve pincelada lá e ficaram encantados e falaram, eu quero mais disso, eu quero já sair daqui do Senai sabendo que eu posso também trabalhar na construção a seco, que é um mercado que está de portas abertas, precisando de mão de obra qualificada, e as pessoas não sabem disso, né? Nossa, Carol, que demais. Nossa, eu tô feliz demais. Não, muito legal isso. Muito legal, porque a gente precisa... Você fez um baita trabalho, nossa, com um dia você impactar 1000 pessoas e levar 180 legal. Lá pro Enix, que demais. Muito bacana. Foi muito legal. Aí o próprio Senai vai locar um ônibus para eles, porque tem alguns menores de idade também. Então, imagina que fantástico. Eu tive a oportunidade de iniciar na construção a seco com 15 anos.
Sim. Então, muita gente fala, mas você é tão novinha e já entende tanto porque eu entrei cedo no mercado, né? Então, olha que maravilhoso, esses jovens do Senai vão ter a mesma oportunidade, vão conseguir ingressar na construção a seco ainda muito jovens. Quando eles estiverem com seus 25 anos lá, vão estar já super bem posicionados, porque o mercado está crescendo cada vez mais e eles vão ter conseguido se colocar no mercado. Ah, que legal. E quanto mais cedo as pessoas começarem a ter contato com a tecnologia, mais as chances a gente tem de mais adiante a gente ter especificações sendo feitas com o sistema e as pessoas vão perdendo a resistência de trabalhar com o sistema, né? E eu acho que isso que é o mais importante, assim, as pessoas nesse momento, quando a gente ainda tem muitas em construção a seco, mas efetivamente tecnologias construtivas a seco ainda não fazem parte do currículo das graduações de engenharia e de arquitetura, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem quem são, como que esse mercado funciona e para elas trabalharem onde elas podem buscar essa informação, né? E que a indústria tem um papel importante também, assim como os eventos de linkar esses agentes aí da cadeia. Mas, assim, é muito legal. Eu acho que esse é o grande mote do evento, né? O fato do evento ser um evento democrático. Então, ele atende vários perfis e várias necessidades. É muito bacana, né? Porque quem não tem interesse de entender sobre o produto, aí quem tem interesse de conhecer quem são os fornecedores, tem uma área específica para isso, né, Carol? Onde os fornecedores exibem o que tem de novidade. Isso mesmo. O bacana do Enix é que a gente consegue integrar toda a cadeia construtiva. Então, como você falou, a gente tem desde a ponta lá, que é a indústria, né, que são os fabricantes, com a feira à disposição, cada um com o seu stand, trazendo ali as inovações. E esse ano a gente pensou deles terem um espaço a mais, um espaço onde nós teríamos demonstrações práticas. E que legal! Nesse público que ainda não conhece a construção a seco. Porque você ir no stand e conversar com a indústria, com o fabricante, pode ser um pouco confuso se você ainda não é do mercado. Verdade. Mas você vendo o material sendo aplicado, fica muito mais claro. Ou até mesmo você aplicando o material. É essa a ideia. É fazer uma hands-on ali mesmo. Então, por exemplo, aqui na Alf levou uma cabine acústica. Então, quem nunca sentiu um isolamento térmico acústico vai entrar dentro e vai perceber isso, vai vivenciar isso. Uma experiência sensorial. Uma experiência sensorial, entendeu? A Drylabs vai levar lá várias amostras, o pessoal vai testando os tipos de massa, como que cada uma funciona. A Sika vai fazer uma simulação de impermeabilizantes. Enfim, cada um deles pensou numa solução criativa para que você tivesse um envolvimento com o produto. Não só de ouvir falar, mas de ter uma experiência mesmo. Mas que legal. Isso é muito bacana, sabe? Porque a gente vê muito isso nas feiras que a gente visita nos Estados Unidos. Aí tem uma região, quando a gente vai na IBS, que é a feira que tem mais a ver com o nosso segmento, né? E lá eles têm uma High Performance Building Zone. É um setor da feira, que é um setor grande, que é um número X de fabricantes, tem lá apresentações a cada 30 minutos, então eles têm uma partezinha teórica e depois tem uma demonstração prática, o pessoal instalando. E é muito legal, o que você está fazendo está muito linkado com o que a gente vê acontecendo lá fora. Que tinha nesses eventos lá fora. Foi uma ideia porque a gente encantados com a construção a seco. E aí, conversando com os fornecedores, a gente teve essa ideia. O Marshall está até aqui comentando que eles vão falar também sobre EIFs, né? Isso. Tanto no stand da Sika, quanto nessa parte das experiências práticas, eles vão trazer um pouquinho mais sobre EIFs. Então, se você não sabe o que é EIFs, nunca viu pessoalmente, quer fazer ali uma experiência com EIFs, é a oportunidade perfeita lá no Enix.
Muito bem, você sabe que ontem eu tava com a Isa Valadão e eu comentei rapidinho sobre eles com as pessoas, né? Eu comentei rapidinho, falando, até porque daí a gente começou a conversar sobre as diferenças que tem, porque a gente ainda está engatinhando, sabe? Assim, quanto mais eu estudo, mais eu fico assombrada com o que já tem desenvolvido para sistemas construtivos a seco lá fora. E aí eu conversei rapidinho com a Isa sobre conceitos que lá fora são comuns no envelopamento da edificação, ou no, vamos dizer assim, na envoltória da edificação. Eu estou dizendo tudo que vem depois do frame, né? Depois que a gente está com o frame pronto, seja o steel frame ou o wood frame, tudo que vem depois, envelopando a edificação. Então eles agregam... Que é o que mais dá patologia, né? Exatamente. E isso é uma das bandeiras nossas aqui do canal, porque a gente até entende que, de certa forma, a questão do aço está melhor resolvida no Brasil, né? Concordo completamente. Você sabe que a nossa percepção é de que, assim, nós temos hoje já no mercado, nós temos bons fornecedores, nós temos muitas empresas preparadas para fazer um dimensionamento estrutural adequado, gerar projetos de montagem. Eu acho que isso está bem organizado, principalmente levando em conta o volume que a gente tem hoje. Né, que a gente está falando de 1% das construções ainda steel frame, a gente está trabalhando para aumentar isso. Mas eu acho que a gente ainda está patinando um pouco na questão do envelopamento. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta de falar aqui no canal. E aí toda vez que a gente viaja, a gente acaba indo para frente das obras e meio que dissecando como é que os caras estão envelopando aquela obra. E é mais ou menos isso que a gente tenta trazer. E aí a gente se assusta, porque eles trabalham com inúmeras variáveis quando eles estão estudando uma solução de envelopamento que nem de longe fazem parte da nossa concepção aqui ainda, né? Então, a gente tem um caminho longo aí pela frente até a gente amadurecer, e eu concordo contigo. Eu acho que hoje a maior fonte de patologia estão nessas soluções de envelopamento, assim, sabe? E isso até é uma das coisas que falar um pouco sobre isso também, alertar as pessoas para essa questão do envelopamento e trazer um pouquinho, dar uma pincelada nesses conceitos que a gente entende são conceitos que para nós são mais sofisticados, né? Quando a gente fala de isolamento contínuo, a gente fala sobre criar um plano de drenagem, sobre criar uma cavidade, sobre estanqueidade ao ar. Então, são conceitos que estão um pouco distantes ainda das soluções que nós temos ou que nós adotamos, apesar de a gente já ter muita coisa aqui no Brasil, mas a gente ainda está... Verdade. E uma outra coisa também que a gente ainda precisa evoluir é que a gente precisa levar em conta outra variável, que é o clima, né? Então, toda vez que a gente vai lá, nessas feiras que a gente vê alguma apresentação, uma das coisas que os caras colocam primeiro lá é o mapa das zonas climáticas dos Estados Unidos, lá assim. Então, os caras levam muito isso em consideração. Você viaja através do país, você vai identificando diferentes técnicas construtivas que são as mais adequadas para o clima daquela região. E aqui a gente tem uma tendência de uniformizar essas soluções, até porque a gente também não sabe, vamos dizer assim, não tem ainda isso muito claro, né, do que funciona bem em cada região, o que seria adequado. Eu acho que isso é um próximo passo. Eu conversei com o Micali, que eu percebo que o que a gente está passando agora no steel frame é mais ou menos o que nós vivenciamos com drywall há uns 15 anos atrás. Quando a gente começou trabalhando com drywall... Essa percepção do drywall. Então, quando a gente começou lá em 2004, 2005, a gente não tinha norma para o drywall ainda, né? E aí a gente via no mercado, a gente sentia no mercado uma dificuldade muito grande de negociar com as construtoras, porque elas ficavam um pouco refém do que cada um dos fornecedores falava a respeito daquilo, né? Então elas não tinham muitas referências, né? Então eu acho que a gente está passando mais ou menos por esse momento, assim, mas as coisas vão se assentar, com a chegada da norma, daí a gente já começa... Agora tudo vai melhorar. Muitas coisas vão melhorar.
E tem muita gente fazendo muito trabalho para esse mercado acontecer, né? Inclusive a Carol e o Everton. Vocês fazem um trabalho bárbaro, de verdade. Assim, o trabalho de vocês é muito importante. De verdade. Eu queria que você contasse agora as novidades da edição de 2020, que não é só a questão da árvore, tem várias coisas legais que vocês prepararam para esse ano. Conta um pouquinho pra gente o que tem de novidade. Bom, então, primeiro eu queria dizer que a gente está muito bem preparado para essa situação da pandemia, porque eu vejo que isso é uma grande preocupação. A gente tem recebido mensagens, muitas ligações das pessoas com dúvida se o evento realmente vai acontecer. O evento vai acontecer, está confirmadíssimo, né? Muita gente que vem de fora e já aproveita para ficar nos 2 eventos, né? Sim. Mas então é muito importante a gente saber se cuidar. A gente manda fazer álcool gel, individual para todo mundo. Que bonitinho! Ele é muito fofo. Então, vai ter álcool gel no kit de boas-vindas. Eu imagino que até lá essa questão da máscara ainda vai perdurar por mais um tempo, né? Então nós também estaremos todos devidamente protegidos e vamos ter máscaras descartáveis para quem não tiver com a sua máscara individual. É muito importante cada um levar a sua, porque a descartável ela dura muito pouco, 2 horas. Então nós estamos falando de um evento que você vai estar o tempo todo ali conversando, né? Esse é o grande objetivo. É gerar o networking, então é compartilhar aquilo que você sabe, pegar contatos bacanas, enfim. Então nós estamos preparados para essa situação. De novidade, nós teremos a questão da Árvore dos Sonhos, como eu já falei, quem ainda não viu, agora vai ser surpresa, não vou contar mais, vai ter que ver no Mix. Mas eu estou muito animada com essa ideia. Nós vamos ter também um painel. A gente aqui mesmo, você aí também na Masterwall deve perceber como é difícil para a gente contratar um profissional para o nosso segmento. Verdade. Quando a gente precisa de um vendedor, a gente tem que fazer um processo seletivo super longo, porque a gente não encontra profissional, não é? Verdade. E isso que o vendedor é a ponta mais fácil, né? Que é só o comercial, não precisa ter nem uma experiência técnica em obras, enfim. E vai ficar uma TV lá no nosso Loud Coffee, que vai ser construído também de steel frame, onde o pessoal vai poder... a gente fez tipo como se fosse um Starbucks pro coffee esse ano. Que legal! Ela é toda feita de fórmica, estrutura de steel frame e toda fechamento em fórmica, que a fórmica tá com o lançamento de um produto sensacional agora também, que vai ter fórmica até pro piso. Então imagina que ótimo, a gente já fazer o fechamento do segundo pavimento e já vim fazendo o revestimento com a fórmica, né? É muito legal e aí já vai dar para vocês verem esse produto também aplicado ali na prática. A gente vai ter a parte dos black. O que é o black? A gente percebeu que para nós termos um crescimento no nosso sistema, a gente também precisa em eventos desse tipo, né? Os presidentes, a diretoria, enfim. Porque existe todo aquele assédio, pessoas procurando emprego mesmo, né? Sim. Então, a gente reservou um espaço exclusivo para eles. Mas também para quem quiser adquirir o Black, é possível, só que tem que passar por um briefing antes, que é um espaço bem bacana. Então, nós vamos conseguir alcançar essas grandes construtoras, a gente já tem confirmado. MRV, Cirela, MTV, várias construtoras grandes aqui de São Paulo. A gente vai fazer um jantar com eles um dia antes para explicar sobre a construção a seco, para eles já irem para eventos preparados. E o que a construção a seco pode agregar dentro da construtora deles. Então, isso vai trazer um grande boom aí também para o nosso mercado. Eu tenho certeza disso. Nossa, são muito diferenciados. A gente pensou em tudo. Aí, eles também ficam junto com os palestrantes, Mari. Então, você vai ter a oportunidade de estar conversando com esse pessoal. Porque daí, no segundo momento, vocês já vão ali linkando os assuntos com eles, vão tirando as dúvidas e vai ser uma experiência muito bacana. Tenho certeza que vai agregar muito
não para o Enix, mas para o mercado como um todo. A gente vai sentir dúvida, uma grande diferença de antes do Enix e depois do Enix. E nós precisamos disso, nós precisamos de iniciativas, de coisas que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que as coisas vão agora realmente melhorar. Legal. Outra coisa, nós percebemos a grande dificuldade na parte de financiamento para construção a seco, né? Uhum. Então, nós conseguimos um ótimo contato da Caixa. É uma engenheira que já fez diversos financiamentos. E nós vamos levar um construtor também. Nós vamos ter as duas pontas. Então, ele falando como que é a dificuldade dele em financiar. E ela explicando quais são os macetes, o que você precisa fazer para resolver, para agilizar os processos do financiamento. Mas é possível sim, viu? A gente, inclusive, faz financiamento aqui pela Caixa. E é algo que, se nós realmente conseguirmos trabalhar bem, nós vamos ter um crescimento muito grande também no mercado. Não é só para profissionais ou só para artistas. Pelo contrário, teve até alguns alunos do Senai já que se inspiraram. Teve alguns arquitetos que mandaram também as suas obras de arte. Então vai ter muita coisa bonita, muita coisa diferente para trazer aquela inspiração para gente. Porque os nossos produtos, eles têm uma versatilidade, não ter que descartar, né? Que a gente sabe que tem toda uma dificuldade para isso. A gente transformar isso em arte, né? Eu acho que isso traz uma inspiração maravilhosa aí para o pessoal. E o espaço de experiências práticas. O espaço de experiências práticas também, que a gente já comentou, né? Então, acho que de uma maneira geral são essas as grandes novidades do Enix para esse ano. E o prêmio, que também é uma novidade. O prêmio, olha só, quer ver? Eu não sei se você já viu o nosso troféu. Já. É lindo. Deixa eu ver. Aqui. Olha, que demais. Então, a Brazilian Builder está até concorrendo com algumas obras de vocês também, né? A gente tem acompanhado. E o prêmio também é para incentivar, né? Para você saber que tem alguém reconhecendo o seu trabalho. E para quem está lá assistindo, ver e se inspirar, falar, olha, eu posso ser esse cara aí. Eu também quero ganhar esse prêmio. Eu quero ter um troféu para mim expor lá na minha sala, igual vocês têm vários aí atrás, ó. Alguns só. Até... bastante. Mas vamos aumentar aí. Vamos colocar uns do Enix, enfim. Quem sabe, ó. E quem sabe. E trazer essa credibilidade, né? Então eu acho que o prêmio também vai trazer muito esse incentivo, essa força, porque a gente sabe que o nosso dia a dia dos profissionais da construção a seco não é fácil. A gente recebe muitos nãos, existe muito preconceito ainda do nosso mercado, né? A gente tem que explicar do zero para as pessoas o que é, como fazer, enfim. Então, você saber que tem alguém olhando aquilo que você está fazendo e que você pode ser reconhecido pelo seu trabalho é muito gratificante. Não tenha dúvida. Sabe que a Saint-Gobain tinha um prêmio de obras e a gente participou da última edição só, né? E aí a gente ficou super frustrado, mas aí no ano seguinte a Saint-Gobain não fez mais o prêmio, enfim. Mas para quem participa, mesmo para quem participa, fica assim, nossa, de fazer melhor, de gerar informação de qualidade, ou fazer alguma coisa melhor para você concorrer no ano seguinte. Então é um incentivo até para quem ganha, né? Para fazer melhor. Eu acho que isso tem um poder muito grande, assim, sabe? Para as pessoas que trabalham nesse segmento e para quem recebe e para quem não recebe o prêmio, ele é um incentivo, não tenha dúvida. Olha, é muito legal. O prêmio, eu te falo que deu mais trabalho do que o evento inteiro. Sério? Sério. É extremamente trabalhoso. A avaliação das obras, muitos jurados te chamando o tempo todo. Deu mais trabalho do que o evento inteiro. Eu tive que contratar uma pessoa só para cuidar do prêmio, porque eu tava sobrecarregada. Tanto é que as pessoas falam, nossa, é muito corajosa de fazer esse prêmio. E a gente fez as categorias pensando também se a obra dele tá bem acabada, se ele colocou
o melhor dele ali, tudo de si ele entregou para aquela obra, ele também merece ser reconhecido. Então, dentro da obra do ano, a gente tem pequenas e médias obras e grandes obras. Ah, então, é legal. Aquele profissional também vai ser reconhecido, mesmo que seja uma obra menor. Ele vai ter o reconhecimento dele igualmente do profissional que tem uma obra grande. Isso é legal porque se a gente faz uma premiação, aí a gente faz uma categoria, mas a gente não estratifica isso por porte. Aquele cara que é pequeno, ele não vai querer nem se inscrever, porque daí ele sabe, não, mas eu não tenho condições de competir. É igual a gente lá no Mundial, a gente lá competindo com os projetos que vinham dos Emirados Árabes, que vinham de vários países da Europa. O que a gente faz aqui, a gente não consegue competir com os caras, né? Essa sensação que a gente tem. Então eu acho muito legal. É muito legal porque a gente tem que valorizar o trabalho do cara, do pequeno instalador também, né? Então ele também alavanca o nosso mercado. E a gente tem que dar um suporte para esse cara, porque uma das coisas que acontecem hoje é que muitos dos instaladores, eles aprendem uns com os outros, e aí a gente precisa de bons pequenos instaladores também para a gente alavancar o sistema, né? Porque eles estão formando a opinião do consumidor final, né? A gente aqui muitas vezes está trabalhando para formar a opinião do construtor, enfim, e do profissional. Mas aí esse cara está formando a opinião do consumidor final. Carol, me fala um pouquinho, assim, o evento vai ser um baita sucesso, eu não tenho dúvida, assim, e é muito legal, mais uma vez, falando que vocês pensam nisso tudo com muito carinho, é um mega envolvimento, e eu acho que vocês estão ajudando sobremaneira, assim, na divulgação do sistema no país. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Acho que ninguém está fazendo o trabalho do tamanho que vocês estão fazendo hoje, para falar bem a verdade. Então, conta com a gente sempre que você precisar, direto ou indiretamente, porque a gente quer contribuir para isso, porque o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho realmente incrível, assim. E eu queria, assim, só aproveitar assim, os nossos minutinhos finais, passa tão rapidinho, né? Se deixar, a gente fica falar um pouquinho sobre o que a gente vai ter pela frente, né? Vocês também trabalham, atuam no mercado, vocês têm a distribuição, vocês trabalham com obras de steel frame. O que na percepção de vocês vai acontecer daqui para frente, pós-corona crise? Eu estou usando o termo supértil lá, corona crise. Pós-corona crise, que impactos que isso vai ter, assim, dentro do nosso mercado? O que vai mudar nos hábitos de compra das pessoas? Enfim, o que você acredita que vai acontecer daqui para frente? Bom, eu gosto de acreditar que as coisas vão melhorar, né? E que as pessoas estão tendo mais tempo de pesquisar mais. A gente tem explorado muito o cliente final aqui na loja. E eu tenho conseguido até fechar alguns contratos, porque eu tenho aproveitado esse tempo que eles estão em casa, que normalmente não teria tempo para vir na empresa. Então a gente faz uma videoconferência, faz uma reunião por Skype, tira a seca que vai contar para outras e assim por diante. Eu acho que assim, a questão do digital, né, tá muito forte, e eu acho que a gente tem que explorar isso muito bem. Então, a loja, nós estamos finalizando essa semana uma loja online nossa também. Então, isso vai ser muito bacana para a gente atender os clientes, parte de ferramentas, enfim. Claro que a gente sabe que o material mais pesado não tem muito o que fazer, é retirar na loja ou entrega por transportadora, né? Mas nós estamos com boas expectativas, por incrível que pareça, caiu um pouco o nosso faturamento, mas não tanto quanto a gente esperava. A gente imaginou que o cenário ia estar pior. Estavam preparados para um cenário pior. A gente estava. Quando começou a crise, a gente se preparou comprando muito material e a gente sabia que algumas fábricas iam parar. Então, a gente conseguiu atender muita gente que estava com obra que não parou. Não foram todas as obras que pararam. Depende muito do município. Mas o Steel Frame, o Esdras, está até falando aqui, fala um pediu para falar da Steel Home. Da Steel Home. Da Steel Home, isso.
Esdras, a Steel Home é uma empresa que eu sou diretora comercial e nós temos as lojas aqui na Moca e em Santo André. E nós também temos a parte de construção, nós construímos direto para o consumidor final ou para outras construtoras grandes também. E aí a gente tem bastante parceria com os instaladores, que a gente sempre subcontrata eles. Mas voltando ao nosso assunto, Mari, eu acredito que as coisas vão melhorar, as pessoas vão ter uma percepção melhor a respeito do mercado, das opções que há de construção. Eu acho que eventos como o Enix, como a FEICOM, que vão vir bem em seguida ali do pós-coronavírus, tem um papel muitíssimo importante, que é o do networking, que é de trazer inspiração, trazer esperança, trazer conexão entre as pessoas, mais do que a gente imagina. Tomara. A gente está com uma imagem ruim acerca de tudo isso, né? Claro que tem muita gente aí perdendo familiares. O Everton, inclusive, ficou internado com suspeita de coronavírus. Sério? Ficou. Eu fiquei por 15 dias sozinha aqui, assumi a empresa. Foi muito difícil, mas graças a Deus deu negativo depois. Era só uma pneumonia leve. Graças a Deus ele tá bem, né? Estamos aqui na ativa. Aqui em Santo André já voltou às lojas de construção. E a gente percebe muito também que o pessoal que está em casa aproveita. A gente tem vinil autoadesivo também, que é um sistema super bacana. Parece papel de parede, tá vendo? Mas ele já vem com a portinha atrás, você instala. Que é do segmento da construção a seco, né? Esses acabamentos inovadores também, como o piso laminado, vinílico, são coisas que não utilizam água no seu método de aplicação. Exatamente, às vezes as pessoas associam só com steel frame, né? Mas é muito maior que isso. Esse ano a gente está batendo bastante nessa tecla, inclusive no Enix, que construção a seco é tudo que tem uso reduzido de água. Então a gente entra com vários materiais, várias tecnologias interessantes que a gente também pode aplicar. Porque o que acontece muito é que às vezes o profissional da construção a seco, na hora de fazer o acabamento final, vai lá e me joga azulejo em tudo. Gente, calma, tem materiais, tem tecnologias do nosso mercado disponíveis que são da construção a seco, né? Isso aí. Não, isso é muito bacana, mas que legal. Então eu compartilho também dessa perspectiva, né, de que nós teremos tempos melhores pela frente. Normalmente, depois de uma época de crise, vem uma época normalmente de um dos setores que mais reagem depois de um momento de crise é o setor da construção, né? Vamos pensar que nós teremos um setor da construção aquecido, né? Até o Micali comentou que ele imagina que eu fiz essa pergunta para o Micali também, né? Ele imaginou que o pequeno comércio vai se aquecer muito. Nós vamos ter talvez algumas mudanças de hábito desse consumo nos centros de compras locais. Então, essa foi a aposta do Micali, assim, né? De que nós vamos ter algumas mudanças de configuração. Essa área black que eu te falei, a gente tem como patrocinador a XP Investimentos e a Metal Credit, que são duas empresas de investimento mesmo financeiro. A Metal, ela vem numa outra ponta fomentando. Então, por exemplo, eles antecipam os recebíveis, enfim, tem um outro sistema. E conversando com eles me disseram o seguinte: os investidores estão tirando da bolsa. Aonde que eles vão investir isso? Na construção. Porque imóvel é a única coisa que não desvaloriza. É a única coisa. Carro desvaloriza. Enfim, empresas, dependendo da empresa que você investe, é um risco. Mas imóvel não. Então, mesmo que ele não venda nesse momento, ele pode daqui a pouco receber os frutos disso. Enfim, migrarem os investimentos para a construção. Que legal. Carol, o tempo está indo embora e eu tenho que dar um recadinho final e eu queria te agradecer muito. Te agradecer muito por bater esse papo aqui com a gente.
Tô muito feliz de ouvir. Eu tô sabendo agora de coisas que eu ainda não sabia que vão acontecer. Algumas surpresas, né? Tem coisas que eu nem sabia que iam acontecer. Eu tô muito contente mesmo. Vocês estão fazendo um trabalho incrível, assim. E mais uma vez quero me colocar à disposição de vocês sempre, assim. Acho que nós estamos fazendo um trabalho parecido, né? Tipo assim, de levar e difundir a tecnologia. A gente faz porque a gente acredita muito. A gente acredita numa construção civil que tenha... Eu sempre falo que construção a seco, ela está assentada em 3 pilares, assim, né? Tem a questão da performance, que ela entrega muita performance, e tem a questão da sustentabilidade, que são 3 coisas muito importantes para a gente alavancar a nossa indústria, né? Toda vez que eu penso na indústria da construção, eu imagino lá aquela fotinho que o Micali botou da indústria automobilística com a indústria da construção civil 100 anos atrás e agora, né? É chocante, né? Porque avançou as outras indústrias e a gente tem muito que avançar. Então, é muito legal porque eu vejo que vocês trazem isso não só como um meio de trabalho, isso é uma vocação, é algo que vocês acreditam de verdade. Então é muito legal, tem muito amor envolvido em tudo isso aí. Tem mesmo. Como a gente também gosta bastante e não é fácil. Às vezes as pessoas podem ter a pretensão de achar que é fácil, mas não é fácil trabalhar com o sistema. Não. A gente tem muitos desafios, mas é uma... Vamos dizer assim, é uma ideologia, né? Então é isso, Carol. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por bater esse papo aqui com a gente. E vamos nos preparar para essa próxima edição do Enix com tudo. Vai ser demais. Eu que agradeço, Mari. Foi muito bacana o nosso bate-papo. A hora voou mesmo. Quando a gente está falando daquilo que a gente gosta, né? O tempo passa que a gente nem percebe. E eu espero ver toda essa galera aí. E fiquem ligados, quem ainda não comprou a inscrição para o Enix, ou quem já comprou, vocês podem até estar presenteando, porque o pessoal do Brazilian Builders vai fazer mais sorteios, vai fazer, isso, né, Mari? Mais sorteios aqui no canal? Aham. Legal, isso aí. E, gente, não deixem para a última hora, porque assim, Mari, a gente já estava com 80% das inscrições vendidas, né? E a gente não consegue vender um número maior, porque existe a lotação máxima, que a gente não pode ultrapassar do centro de convenções. Então, acredito que muito em breve já vai acabar as inscrições. Esgotar os ingressos. Então, quem não comprou, é bom garantir logo. Muito bem, Carol. Então tá, muito obrigada mesmo por esse bate-papo aqui com a gente.